Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no 7º episódio do nosso podcast Plantões que Marcam. O episódio anterior foi muito importante pro Felipe, né? Que ele entrevistou 2 pessoas muito importantes na carreira dele. E hoje esse episódio é muito importante para mim. Vou entrevistar uma pessoa que ela e a família dela são muito importantes. Sempre me ajudaram muito. Eu tenho uma profunda gratidão por todos vocês e uma admiração por ela, pela Liliana Campos, que a gente vai entrevistar hoje. Né, Felipe? Isso aí, Fê. Estamos aí no nosso 7º episódio e dessa vez a gente está num lugar um pouquinho diferente. Verdade. Estamos em São Paulo, que eu acho que talvez agora o Plantões que Marcam, ele vai ter um pouquinho dessa pegada. Eu acho que a gente vai expandir um pouco mais o nosso podcast. Com certeza, e não é talvez não, é uma realidade. A gente está com planos de fazer diversos episódios em várias cidades do Brasil para pegar realmente os profissionais que estão fazendo a diferença em cada cantinho, em cada lugar desse país maravilhoso que a gente vive. Então, vamos para a apresentação. Liliana, fala um pouquinho de você. Oi, então, meu nome é Liliana. Sou mineira, mas estou me aventurando aqui em São Paulo. Tia do Heitor, irmã da Laura e da Elisa, filha do Oswaldo e da Marildes. Mas eu sei que hoje é pra gente falar da formação, né? Então, sei. Então, eu sou formada em medicina e me especializei em medicina de família e comunidade. E onde que você formou? A minha graduação, eu comecei a graduação de medicina na Universidade de Itaúna, no interior de Minas. Mas não me adaptei com o estilo da cidade, enfim. Fiz prova de transferência para Ciências Médicas, que é uma faculdade particular de Belo Horizonte, me formei lá. E aí fiz a residência aqui na USP. Show de bola. E me conta uma coisa, como que a medicina surgiu na sua vida, assim? Quando que você se deparou, assim, quero ser médica? Cara, no meu nome, né? Assim, vou contar, assim, lá a médica obstetra que fez as 3 cesáreas lá de casa, chamava Liliana. E no final decidiram homenageá-la com o nome, né? Maravilhoso. Mas tô brincando. Eu não sei. Eu acho que eu sempre pensei em alguma formação que pudesse ser uma ferramenta para ajudar as pessoas. Mas na escola eu sempre gostava muito mais das áreas, assim, humanas. Todo mundo ficava naquela do... você vai fazer direito, né? Tem toda essa... Uhum. Mas aí a medicina depois foi aparecendo. Foi sendo uma questão, assim, que fui vendo que talvez fosse o curso que me desse mais dessa ferramenta, assim, pra atuar, pra ajudar mesmo. Acho que foi isso. Pra cuidar das pessoas. Sim. Show de bola. Liliana, e você fez sua residência onde? Eu fiz a residência na USP, São Paulo, né? Agora, a USP, a residência de Medicina de Família e Comunidade, ela não é hospitalar, né? A gente tem alguns estágios hospitalares, mas ela acontece principalmente no nosso principal campo de prática, que são as unidades básicas de saúde. Então, eu fiquei... a gente fica na mesma unidade, né? Preferencialmente, fiz na UBS Vila Dalva. E aí, a gente tem os estágios fora. Claro, a gente tem algumas coisas no HC da USP, no HU, que é lá no Butantã. Em alguns outros hospitais também, pra gente ter alguns cenários de prática diferentes. Mas é principalmente na unidade de saúde. Sim. Você contou aí pra gente na sua apresentação que você é mineira, saiu de Belo Horizonte e veio se especializar em São Paulo. Sim. É o ciclo do mineiro, né? O ciclo natural do mineiro. Mas esse ciclo a gente vê também com muitos médicos, né? Eu também saí de Belo Horizonte, hoje eu exerço a minha profissão aqui em São Paulo. Primeiro, assim, a gente queria saber o porquê você buscou São Paulo para exercer a sua profissão. Acho que muitos motivos, assim. Pensar que é uma cidade que me traria mais oportunidades de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que meu ritmo tá mais para ser mais acelerada, compatível com o da cidade. Mas, especificamente, assim, a residência, o programa de residência, eu tinha como referência o Gustavo Gusso, que foi quem fundou o programa de residência aqui na USP, porque ele foi na Universidade de Itaúna uma vez falar sobre e tudo mais. Então eu tinha um pouco dessa idealização de estar onde as coisas acontecem, muito pelo meu interesse na parte acadêmica. Isso me fez querer muito vir para cá, tá? Numa instituição que valoriza, né? Assim, não era uma residência para tocar serviço, como a gente sabe que acontece às vezes. É uma residência muito protegida. Então, acho que teve essa ideia de São Paulo, eu também tentei no Einstein, mas é isso, tá? Onde foi a área acadêmica foi o que principalmente me chamou atenção, mas também tá numa cidade onde tem mais oportunidade de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando você falou que Itaúna não
não deu match com seu estilo de vida, eu entendi tudo. Não, eu ficava ansiosa com as pessoas andando devagar no passeio. Eu falava, vamos, minha gente. Juro, não dava pra mim. Isso aconteceu também comigo quando eu fui apresentar a Carry On numa cidade do interior. Aí eu tava tava na rua e uma senhora tava atravessando. Ela tava atravessando no ritmo dela. Ela olhou pro carro, olhou pra mim e parece que ela reduziu ainda mais o ritmo pra atravessar. E foi na paz de Deus, assim. Eu falei assim, não vou falar nada, porque é a gente que tá invadindo o tempo deles da nossa correria, né? Pois é. E tudo mais. E Lili, por que medicina de família e comunidade? Bom, não foi uma escolha natural e fácil, assim. Na verdade, foi uma construção que depois, durante a residência, que eu afirmei que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Mas durante a faculdade, cheguei a pensar em todas as especialidades gerais que vocês possam imaginar, porque eu gostava muito de tudo. E por isso que eu acho que eu me dou bem na medicina de família e comunidade, né? Mas cheguei a pensar em pediatria, cirurgia, GO. E meu plano era fazer medicina de família e comunidade pra... Eu falei assim, eu quero fazer pra virar gente. Pra aprender a ser gente e uma profissional boa generalista. Eu queria ter estratégia de comunicação e atuar como uma generalista antes de fazer minha segunda, que eu queria fazer era GO, na verdade. É mesmo? Olha! Meu plano inicial era fazer medicina de família e comunidade e depois fazer GO. E ela rodou no Odete, no internato dela. Sim. Eu lembro desse momento. Apaixonadíssima. Mas aí depois eu falei que fui, né, muita terapia também. Fui vendo que, na verdade, a medicina de família e comunidade não só ia me dar ferramenta, como ia me dar a alegria do meu dia a dia, como realização de profissão mesmo, é a especialidade que eu me encontrei. E aí não quis fazer nenhuma outra, até porque também haja coragem de fazer 2 residências, né? Coragem. Não é só isso. Eu não quis, mas também, lógico que isso pesa. Depois que você já tá atuando, trabalhando, você entrar em outra residência. Sim, e a gente já comentou aqui lá no nosso podcast, né, Fê, que residência médica é uma fase muito difícil pro médico. Horas de trabalho, uma baixa remuneração, então você... 3 anos de medicina da família e comunidade, mais 3 anos de uma outra especialização, por exemplo. Fica pesado. O programa de residência, na verdade, hoje em dia, são só 2 anos de medicina de família e comunidade. Mas aí, eu tive colegas que fizeram na faculdade, porque não é uma especialidade muito difundida na graduação, né? Então... Isso é uma coisa que a gente ia até tocar um pouco nesse assunto, Liliana. Porque hoje... A sua especialidade, ela vem crescendo. Uhum. Ela vem crescendo pelo reconhecimento das pessoas, ela vem crescendo pelo o reconhecimento até do governo mesmo, como uma política pública. A gente sabe que investir hoje na atenção primária é essencial para a gente conseguir mudar, para a gente ter alguma resposta positiva, uma mudança na saúde da população. Porém, existe... essa escolha da medicina da família e comunidade, ela, na área médica, muitas vezes ela não é tão valorizada. E a pergunta que eu queria fazer para você você acha que quando você escolheu medicina da família e da comunidade, você acha que teve alguma retaliação pelos seus pares? Demais. Eu acho que não só pelos pares. E assim, foi às vezes dolorido escutar de professores que eram... referências, né? Pessoas que eu admirava ali no cenário de graduação, diminuía a minha escolha como se fosse algo que um aluno bom não deveria escolher, né? Como se fosse uma especialidade para os que trabalham pouco, ou que o cenário do SUS, né? Enfim, escutei muita coisa. Escutei, não acredito que você vai fazer isso, você vai desperdiçar, você não vai aguentar, isso não é pra... Ninguém aguenta ficar no SUS. Enfim, vários falando. E 0 incentivo, assim, da institucional por parte do currículo, porque a partir do momento que você não tem referências como professores, médicos de família e comunidade, aquela especialidade fica, né? Fica distante. Distante, fica no imaginário. Aí por isso que eu acho que eu procurei referências de lugares que estavam mais consolidados, né? Como vir pra cá. Mas não só por isso, assim, tive colegas que incentivaram, acho que, né, muitos colegas, e aí veteranos meus que haviam feito a residência numa instituição lá de Belo Horizonte e que fizeram o GO depois e que falaram comigo, vai por aqui, acho que vai te dar muita ferramenta. Eu sempre gostei muito dessa coisa ampla, assim, generalista. Então, me angustiava entrar por uma especialidade focal, por exemplo, sem nunca ter atuado como médica generalista, né? Eu falei, vou saber fazer um parto super complexo, mas não vou saber tratar uma hipertensão tranquila aqui do adulto.
não me via feliz nisso. Sim. Mas por parte de professores e vários colegas, com certeza. E a gente já discutiu isso, assim. O profissional que ele se especializa muito. Então, e eu tenho essa dificuldade, eu já falei isso pra você. Antes eu trabalhava como generalista, por exemplo, eu atendia porta de clínica médica, eu já atendi sala vermelha. Hoje, eu não me vejo fazendo isso mais. Porque a gente fica distante mesmo da visão generalista e fica focal. Sim. Então, hoje eu estudo coisas relacionadas à minha especialidade para eu ser muito bom naquilo. Mas aquela visão de atendimento de uma porta, lidar com a clínica médica em si, eu não faço mais, sabe? Uhum. Então, eu acho essa visão generalista que a medicina, a sua especialidade traz, ela é muito legal, sabe? E as pessoas... Necessárias. E as pessoas, eu acho que tá tendo um movimento de reconhecer cada dia mais a especialidade de vocês. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda para andar, a gente tem um caminho para percorrer ainda, mas eu acho que aos poucos a sua especialidade ela está avançando e é uma especialidade, Fê, que ela realmente muda o trajeto de saúde do indivíduo, sabe? Da população de modo geral. Porque muito além de cuidar daquela queixa daquele indivíduo, daquela situação pontual. É amplo, sabe? E aí, Liliana, eu te faço a pergunta. Como você acha que a medicina de família e comunidade está ligada com questões sociais? E a importância dela para o contexto, principalmente social, que o Brasil vive, né? Que a gente... a imensa maioria da população não tem... como chegar, não tem acesso a uma saúde de qualidade. Então, eu acho que o papel de quem está lá no início dessa jornada é muito importante. Como que você enxerga isso? Eu acho que não tem como, e isso, né, deixando claro, estou falando aqui da especialidade dentro do contexto do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E aí não tem como a gente falar dessa questão da saúde sem falar no fortalecimento da equipe multiprofissional como um todo, né? Que quem somos nós, médicos, para resolver o problema social? Então, sempre falar da questão do fortalecer a atenção primária como um todo e mais, de outras políticas públicas que deem saúde para a população, né? Porque o médico, sozinho dentro de consultório, faz muito pouco, né? A gente tem e deve ser um ótimo clínico. A gente tá lá para isso que você trouxe, né? Não só as pessoas não vão na UBS só para resolver problemas de saúde, elas vão para resolver questões administrativas da vida, de outras coisas. A gente tá lá para entender processos naturais da vida junto com as pessoas. Enfim, eu não tô ali resolvendo só clínica e doença, né? Mas para as coisas melhorarem, a atenção primária tem que estar fortalecida como um todo. Então, gostaria muito que tivessem mais enfermeiras especializadas na área de saúde da família, técnicos, né? E a equipe multidesde da farmácia, que tem um papel fundamental, a recepção, que está naquele papel de acolhimento. Então, quando a gente fala de fortalecer a atenção primária, acho que passa em pensar muito mais só de fomentar a especialidade, né? Valorizar a especialista. Isso é um passo, a gente está incipiente ainda. Mas é pensar no fortalecimento da atenção primária como um todo e de políticas públicas que deem saúde para a população, né? Porque a partir do momento que a pessoa não tem o que comer, como que eu vou querer achar que é mais importante, né, assim, um guideline que é aplicado lá nos Estados Unidos que não faz sentido nenhum para um contexto daqui. Então, acho que é mais amplo e mais complexa essa resposta. Mas que, de fato, a gente tem um outro olhar para estar ali na porta de entrada e ser mais resolutivo do que um generalista que não é um especialista em medicina de família e comunidade, sim. Acho que eu pude ver, e tem dados disso também, né? Existem dados no Brasil, principalmente em relação a depois de ter implementado a estratégia de saúde da família, né? Que a gente estava comentando que é a forma como muitas unidades básicas de saúde se organizam, que é uma equipe composta basicamente por médico, enfermeiro, técnicos e as agentes comunitárias de saúde, né? Então, acho que é por aí. É um trabalho em conjunto. Sim, com certeza. Né? E como que você vê essas políticas para esse trabalho em conjunto no atual cenário do Brasil, assim? Tá bom? Tá péssimo? Precisa melhorar?
Eu acho que ia ser muita prepotência minha falar do cenário nacional como um todo. Assim, eu tô vivendo uma realidade aqui agora em São Paulo, não atuei, tive a oportunidade de conhecer serviços como Florianópolis. Florianópolis é um exemplo em que a medicina de família, comunidade e atenção básica é muito fortalecido, mas é uma ilha, né, uma bolha, em que a gestão parece ser mais fácil por causa disso. Não fácil, né, mas enfim. Mais controlável. Exato. Então lá eu vejo, por exemplo, os médicos que estão atuando na ponta, que a gente fala, que está lá no posto de saúde, conversando com o secretário de saúde. E aí as coisas vão acontecendo. Aqui em São Paulo é uma realidade que não existe canal de comunicação entre quem está trabalhando e quem está gerindo. Então, isso por si só já acende um alerta de que vai ser difícil o negócio funcionar. É um grande problema. Exatamente. E a realidade, a gente sabe, é que é desvalorizado, assim, né? Alguns serviços com uma pressão assistencial imensa. A equipe, por exemplo, que eu sou médica aqui em São Paulo, tem mais de 3 mil pessoas cadastradas. Então, assim, muito mais. Tem 3.500. Então, fica difícil para qualquer pessoa, gestor, médico, ser humano, achar que você consegue prestar um serviço como deveria ser nesse cenário. Então, acho que se aqui em São Paulo tá dessa forma, imagino que outros locais, né? Eu tô falando aqui não São Paulo que é melhor, que tem recursos, né? Imagino que o estado de São Paulo é o mais rico do país. Pois é, então imagino que em outros locais que não tem, às vezes, programas de residência médica, de medicina de família e comunidade, acho que isso deve ser bem complicado. E assim, o Brasil é um país muito diverso. Sim. Né? Então, cada estado, cada cidade tem a sua situação em saúde. Com certeza. Mas uma coisa que você falou aqui e que me chamou muita atenção, que isso é uma característica muito de São Paulo, assim, quando eu cheguei e eu fui trabalhar isso em diversos serviços, principalmente no SUS, a demanda que o profissional tem, sabe? Então, o profissional que vem de outra cidade, vem trabalhar em São Paulo, eu acho que isso é um baque, sabe? O volume de pacientes que você tem que atender em 1 hora é gigantesco. Então, eu tava até comentando com vocês que eu trabalhava num posto de saúde aqui em São Paulo. Eu tinha que atender 5 pacientes obstétricas e ginecológicas em 1 hora. Então, você não tem tempo de examinar a paciente, de conversar, de extrair uma informação. Basicamente, você vai tratar a queixa. E eu estava num ambiente que eu não deveria estar tratando a queixa da paciente, eu estava numa unidade básica de saúde. Tinha que ser um atendimento mais amplo. E em 10 minutos, a pessoa não consegue ser examinada, né? Não tem como a gente examinar uma pessoa em 10 minutos, conversar com ela, e o exame ginecológico, existe uma privacidade. A paciente, ela tem que ir no banheiro, ela tem que se despir, colocar a camisola. Então, em 10 minutos é inviável. Então, infelizmente, muitas vezes a gente acabava deixando de fazer certas coisas que a gente acha que é muito importante pro atendimento, e o paciente, infelizmente, ele era penalizado por causa de um sistema público ineficaz. E o que eu vejo aqui também é que é muito médico centrado, né? A população espera sempre que passar com o médico, como se o médico fosse a única pessoa a resolver as questões. E muitas vezes não é, né? A ideia de fortalecer a equipe é justamente porque a gente precisa, e é essencial, outras pessoas estarem capacitadas para acolher os pacientes. Então, quando a gente fala de uma equipe multiprofissional, por exemplo, que antigamente era chamada de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fortalecida com psicólogos, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais. Quando você vê isso atuando junto, você fala assim, poxa, vamos começar a fazer um trabalho legal, porque a gente não faz nada sozinho. E no nível mais macro é pensar numa rede de saúde que funcione, porque eu preciso de um CAPS funcionante, eu preciso de um serviço de nível secundário, que a gente chama, né, que seriam as especialidades focais, um GO, um cirurgião, preciso de referenciar, mandar um paciente para esse lugar, que seja um centro que funcione. Então, acho que tem todas essas questões aqui em São Paulo, além da pressão assistencial, que é absurda, é muito alta. E eu vejo que se tem um caminho a seguir, você pontuando muito bem, assim, que existe um plano, mas que ele não é executado na sua potencialidade. E eu acho que, às vezes, para executar, tem que ter estudo, tem que se falar sobre, tem que se dar visibilidade. Foi até uma das coisas que eu insisti bastante para você vir, porque eu acho que a gente tem que dar visibilidade para o assunto para que ele possa evoluir.
E como que você enxerga a medicina de família e comunidade hoje, em termos acadêmicos, e a importância dentro da medicina? Tá. De novo, né, eu vou falar do cenário que eu tenho conhecimento, né, porque eu sei, por exemplo, de faculdades em Minas, a UFOP, por exemplo, que a medicina de família e comunidade é muito valorizada. A gente comentou até de outras instituições em que tem isso desde o currículo e que com certeza devem ter mais áreas de pesquisa, enfim. Então, vou falar do meu cenário de formação, que é a USP, que deveria ser um polo de formação e de conhecimento, mas não é, por exemplo, na graduação, na formação de medicina aqui, não existe o departamento de medicina de família e comunidade. Não existe um mestrado de medicina de família e comunidade. E somos uma área com conhecimentos próprios. Não é uma área que deve, tipo, o mais simples do ginecologista, o mais simples do clínico. Não é isso. A gente tem conhecimento próprio da especialidade. Isso não é reconhecido pelos pares, isso é uma dificuldade. E, consequentemente, se a gente não tem esses espaços onde precisa ter, que são nos centros de formação de conhecimento, fica difícil fazer pesquisa, né? A gente está lutando para sobreviver. Então, eu fico assustada, porque eu acho que é uma coisa que tá engateando ainda. Então, por exemplo, dentro da nossa residência, a gente tem que fazer TCC, justamente como forma de tentar fomentar a pesquisa na área que ainda está muito incipiente. Mas é uma coisa que fica, às vezes, entre a gente. Às vezes, né, a gente acaba o TCC, tenta publicar, aí não rola, a gente acaba deixando, porque estamos ferrado na assistência, estamos tentando ganhar dinheiro também, porque, enfim, né? Sobreviver. Então, o meu parâmetro é esse, assim, se na USP não tem um departamento de medicina de família e comunidade, claro, a gente tem a sociedade, a gente tem pesquisas, claro que tem, mas comparado a outras áreas de conhecimento, a gente precisa evoluir muito ainda, ter incentivo e ter espaço para isso. Show de bola. Liliana, eu queria voltar num tópico com você. É o seguinte, a gente comentou sobre a estrutura da atenção primária, a estrutura de uma unidade básica de saúde. Essa estrutura, a gente sabe que ela muda indicadores de saúde. Hoje, a gente vê um investimento na sua especialidade, porém, a gente tem uma dificuldade de um investimento maciço na atenção primária. A gente vê que, muitas vezes, muitos políticos, muitos investimentos, eles vão direto para a atenção secundária e terciária. Sim. Porque, muitas vezes, esse investimento, ele acontece porque o político, ele necessita de voto, sabe? E a gente sabe que, muitas vezes, o paciente, ele leva o voto dele por uma estrutura que ele está vendo, pelo um hospital, por uma UPA, e por isso a política pública muitas vezes não investe o tanto que deveria na atenção primária, exatamente porque é guiado pelo voto da população. Sim. Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, se você concorda ou não, e também um caminho pra gente mudar um pouco esse cenário, sabe? Pra gente realmente conseguir fazer uma mudança na saúde da população brasileira. Tá. Assim, concordo. E eu acho que isso é claro porque o investimento na atenção primária, ele demora tempo para você ver as contrapartidas. Não é tão chamativo para uma campanha você aumentar uma estrutura, ou melhorar a estrutura da UBS, dos profissionais ali, quanto abrir um pronto-socorro. Então, assim, é claro, isso eu concordo. Então, assim, investir na atenção primária demanda tempo. Um dos princípios da atenção primária é longitudinalidade, né? E aí, a gente trabalha isso na nossa atuação. E isso não é visualizado, às vezes, pela gestão, que deveria ser visto uma coisa a longo prazo. Mas os governos, os mandatos duram pouco, né? E aí ninguém quer esperar para pagar para ver. E eu acho que tem que ter uma conscientização da população também. Sim, exato. E aí, como você perguntou, enfim, políticas públicas, a gente sabe que aí isso é, né, na parte da gestão. Mas no nível mais palpável, assim, o que eu acho que eu acredito é inserir a especialidade nas graduações. Porque a partir do momento que as pessoas começam a entender o que a gente está fazendo, não achar que a gente está lá para encaminhar só o paciente, né? O que é realmente a medicina de família e comunidade na formação,
afinal, os médicos vão ser gestores também, né? Os médicos vão ser, né? Os pares vão movimentando o que está acontecendo no mercado da medicina enfim. Então, eu acredito nisso, que a gente pode, que é uma melhora talvez mais palpável, seria investir na medicina de família e comunidade na graduação, para ter mais contato mesmo. Liliana, uma outra coisa que eu queria fomentar com você eu acho que a realidade do nosso país, nos últimos 8 anos, ela viveu uma dicotomia política muito grande, né? Então, hoje, a gente está num governo X e antes a gente estava num governo Y. A gente sabe que o governo atual é um governo que estimula, né, a atenção básica, estimula políticas de prevenção, de cuidado em saúde, e a gente estava num governo que não tinha isso como foco, sabe? A minha pergunta para você seria, você acha que os 4 anos que a gente viveu no governo passado foi um retrocesso para sua especialidade? Ai, gente, assim, óbvio, né? Assim, a resposta é óbvio. A partir do momento que tem um governo que não fomenta a vacina, né? Que é uma das medidas que a gente tem de prevenção, né? De realmente dos agravos e tal. Com certeza, né? A partir do momento... Só que é isso, assim, a gente também temos que entender que existiu um retrocesso pela entidade, né, superior, que é o governo federal, mas a gente também não pode deixar de responsabilizar as entidades do Estado e da Prefeitura, porque o SUS, a gestão do SUS é dividida justamente para facilitar e para, né, enfim, tem repasses de verbas. Então, óbvio que existe, se o federal não está fazendo, quem sou eu aqui para fazer, né? Então, acho que a coisa parte por aí. E o retrocesso vai a partir do momento que você vê a questão do desmonte mesmo, vai perdendo políticas públicas, vão às vezes faltando recursos para os remédios básicos, né, os programas, por exemplo, de farmácia popular, as ferramentas que a gente precisa para atuar bem foram todas sucateadas, né, eu nem tenho noção do tamanho do rombo, porque tem hora que eu até evito entrar muito, porque senão a gente surta mesmo. Mas assim... Uma coisa que me assustou muito, porque a gente tende a achar que, por exemplo, o problema das vacinas era só vacina Covid, mas não. A gente está tendo um retrocesso na vacinação básica, sabe? Então, eu vejo isso muito preocupante, porque talvez a gente não consiga mensurar a gravidade disso agora. Mas daqui a uns anos, essas crianças, essas pessoas que não estão sendo vacinadas por conta de um discurso horrendo, na minha opinião, assim, porque é muito drástico para a saúde. Sim. Vai ter uma consequência no futuro. Sim. E vai afetar diretamente vocês que estão na linha de frente aí. E que eu também não acho que vão ser 4 anos de governo agora que vão resolver, né? Mas assim, a partir do momento que a gente pensa a longo prazo e começa a instituir as melhorias, por exemplo, você viu que aumentou o índice de mortalidade materna no parto. E isso é decorrente de falta de pré-natal de qualidade. E quem faz o pré-natal, né, no Brasil, normalmente são os médicos que estão nos postos de saúde, né? Não é, por exemplo, igual um plano particular que a mulher vai, né? Enfim, são os médicos generalistas. Tá aí. Então, os dados estão mostrando, não é questão de opinião. As coisas pioraram, né? Exato. E dentro do seu contexto agora, o que você faz para entregar e fazer a sua parte dentro da medicina de família e comunidade? Ah, gente, não, é nada, né? Mas assim... Muita coisa, Liliana. Bom, trabalho no SUS, porque eu acredito que é onde a gente pode... Enfim, eu acho que a gente tem que defender esse sistema de saúde. Eu acho que a gente, como médico, tem que ter essa responsabilidade social. A gente tá pra... Não tô falando que medicina é sacerdócio, nada não. Mas a gente falta na formação a responsabilização perante a sociedade. Por que estamos formando médicos? Né? Então, eu acho que tá no SUS é uma forma de militância, é uma decisão política, não estou falando partidária. É uma decisão política estar no SUS. Então, acho que... E prestar a saúde, que eu acredito, de qualidade para os pacientes que estão ali, que muitas vezes têm muitas iniquidades de saúde, muita dificuldade de acesso, enfim. E continuar me formando para fornecer isso para eles. Então, e também agora como professora de graduação, né? Fui preceptora do internato de atenção primária no ano passado da USP. E esse ano eu sou tutora do programa de residência.
Então, acho que assim, é o que eu consigo fazer. E estar atuante no conselho gestor, às vezes participar das reuniões, estar atuante dentro da minha UBS é muito pouco, mas é o que dá pra gente fazer a nível individual, né? Porque a gente, de novo, pra coisa andar, a gente precisa de coisas no macro, precisa da gestão, precisa de outras figuras junto da gente. Ô, Liliana, você fala pouco. O Felipe sabe o tanto que eu falo que você é foda pra caralho. Porque eu acho demais, assim, Não me faz chorar não, Fernanda. Mas Liliana, porque, cara, é uma decisão política, é uma decisão de entrega pra sociedade. Maioria não quer fazer e você tá fazendo, então você faz muito. Você tá aqui falando que pode chorar, a gente corta depois. ou não corta. Mas agora eu vou falar a minha opinião. Você não precisava. E você se doar o tanto que você se doa, e eu vejo você se doando há muitos anos, é louvável e tem que... Por isso que, cara, você tem que estar aqui, você tem que mostrar pra todo mundo ver o que... A medicina é isso aqui. Eu acredito que é isso aí que você tá fazendo. E a gente tem que falar sobre, né, Exato. Fê? O podcast é pra isso. Exato. Dar essa visibilidade, porque se a gente não tivesse aqui, esses assuntos, eles não seriam tocados. E muitas vezes a gente tá aqui pra gente conseguir mudar uma realidade. E quando a gente se depara com profissionais iguais a você, a gente vê que existe uma luz no fim do túnel. Exato. E pra população, Liliana, o Felipe já me fez chorar também, contando alguns relatos quando ele foi lá pro Pará. A população carente brasileira, ela é carente de tudo. E eu tenho certeza que quando pega você pra atender, você muda um pouquinho o panorama dessas pessoas. Traz um pouquinho de dignidade. Não, a gente muda, lógico, é isso. Mas é só ter a humildade e consciência que a gente não muda nada sozinho, né? É só pra pontuar. Eu sei que não é nada, não é isso, mas a gente faz muita coisa assim. E quando eu tive consciência depois de estar na residência, assim, por isso que eu falo que... Não é romantizando nem nada, é uma coisa muito difícil, mas a residência de medicina de família e comunidade... ela foi transformadora porque eu comecei a ter contato real com essas coisas, né? De sair da nossa bolha, de entender que o problema é muito maior do que a gente está imaginando, mas tem o que fazer, vamos atuar aqui, vamos melhorar essa realidade. Então, por isso que eu acho que é isso, a gente tem que buscar a ferramenta para continuar fazendo o que está ao nosso alcance. Exato. E também dar condições dignas para que mais pessoas possam escolher fazer medicina de família e de comunidade, ou escolher, igual o Felipe, por exemplo, foi lá pro Pará atender pessoas em situações assim. Ele tem histórias também de muita vulnerabilidade, né? Eu achava que não existia isso mais no país. Depois você vê, você fala assim, não é possível. Então, assim, agora falando um pouco de dinheiro também, que é importante, a gente precisa sobreviver. Super. O mercado de medicina em família e comunidade, como que tá? Como vocês mesmos trouxeram, né? Uma especialidade que está ganhando mais visibilidade. E a gente tem muitas possibilidades. Então, por exemplo, durante a residência, a gente tem contato com os 3 pilares, assim, que a gente fala de assistência, gestão e ensino. Porque o médico de família do SUS, por exemplo, minimamente você tem que gerir a sua equipe, né? Você tem que gerir a sua agenda, você tem que gerir 3.000, 4.000 pacientes, fazer aquele controle, gerir recursos, né? Então, tem muitas pessoas que podem ir, por exemplo, para a área da gestão. E aí, seja uma gestão SUS, seja uma gestão de consultórios, de clínicas. A parte do ensino, que eu, por exemplo, é a parte que eu mais me identifico e gosto. Estou fazendo a pós-graduação de ensino saúde, aí dou aula também em outras universidades, então a parte do ensino... tá crescendo e muito o ensino na prática, né? Porque com a mudança curricular, as universidades têm que colocar mais o estágio de atenção primária, então eles precisam muito de médicos referentes nas UBS para discutir. E é triste porque muitas vezes não são médicos de família e comunidade. Então, o que o aluno pensa? Poxa, é isso que é o postinho. O postinho, e só médico de família que pode chamar postinho de postinho, viu, gente? Porque para os outros falar é pejorativo. Mas, então, entendeu? Mas, então tem esse cenário, né, de ensino, de educação, instituições grandes, aí o médico com o título ganha muita grana. Então, assim, sei de salários bem agradáveis para professores com doutorado em algumas instituições. E aí, na parte da assistência, que também
variedades múltiplas, assim, desde serviço de atenção domiciliar, e tudo que eu tô falando tem tanto no público quanto no privado. Porque o sistema privado viu que é mais vantajoso para eles, óbvio, para eles financeiramente, mas que depois alguns pacientes gostam e querem passar com os médicos de família e comunidade. Então, aqui em São Paulo, tem planos de saúde, por exemplo, que é só com médicos de família e comunidade. Então, Legal. Isso tem crescido no setor privado. E aí, você pode abrir consultório particular. No SUS, CLT é raro. E é onde a medicina de família e comunidade tem uma das oportunidades que é diferente. Eu sou contrato CLT, por exemplo, né? Que a maioria é autônoma, né? Em outros serviços. Então, o cenário é muito diverso. Então, assim, de verdade, tem colegas que não estão atuando no SUS mais, são super bem, super satisfeitos, só na saúde suplementar ou atendendo consultório particular mesmo, privado. Fazendo visitas domiciliares, dá para fazer visita domiciliar particular, né? Ir à casa do paciente. Alguns médicos de família às vezes fazem outras complementações de formação, então de cuidados paliativos, e acaba direcionando o atendimento dele para isso também. Liliana, você falou um pouquinho pra gente que hoje você trabalha com a área da docência. A gente tá vendo que existe um número muito grande hoje de universidades particulares e que isso gerou uma mercantilização da formação médica. Sim. A gente sabe que tem faculdades particulares aí que cobram 15, 14 mil a mensalidade. E a gente viu que nos últimos anos a gente teve um aumento exacerbado do número de vagas oferecidas, que isso não acompanhou a qualidade da formação médica. Você acha que esse movimento ele ocorreu mesmo em questão da dificuldade de formar um médico, a dificuldade de ter campos de estágio para esses futuros médicos, e que isso vai impactar na formação e na assistência que esse médico vai oferecer para a população? Sim, esse assunto tá em alta agora, né? Tá um rebuliço. E que eu espero que tenhamos boas resoluções disso agora, né? Sobre abrir novas vagas. Houve sim. E eu fico muito chateada quando, em todo momento, a responsabilização fica só a nível do indivíduo, né? A gente não vê as instituições sendo responsabilizadas pelos profissionais deficitários que estão entrando para a sociedade. Então, a gente vê. Isso é tão claro que a gente, como a gente comentou, eu tô vendo uma terceirização da formação. Então, a pessoa sai da faculdade e fala, não sei nada. Todo mundo sai com essa formação, com essa sensação. E realmente, os currículos precisam melhorar para a gente formar bons generalistas. Eu não preciso ser médica de família e comunidade. Mas muitas pessoas formam e vão trabalhar nas UBS, né? Sim. E não tem noção do que tá fazendo ali. E atrapalha, inclusive, o serviço, porque tá ali só como uma ponte até entrar na residência, né? Então, se você na formação, você, com seriedade, chega e fala assim, não, você tem que ser um bom generalista para atuar na UBS ou na UPA, que é aí que o generalista vai atuar, isso deveria ser responsabilização dessas instituições. Agora, a partir do momento que só libera vaga, não abre número de residências proporcionalmente, não obriga a instituição a ter serviço próprio, porque não fiscaliza, né? Exato, cadê a contrapartida para a sociedade? Né? Porque para você formar médico, você tem que ter a responsabilidade com a sociedade primeiro. Quem que é a dor ali do problema? É aumentar possibilidade de currículo só para as pessoas? Não, você tem que abrir faculdade de medicina se for para resolver um problema da sociedade, que precisa de mais médico e mais médico bem informado. Então, assim, eu não tenho números, não vou saber, não sei te responder isso a nível de número, a gente vê por esse tanto de aumento de cursinhos, de coisas para complementar, tá tudo aí das pessoas tendo que aprender, parece, a medicina toda depois da graduação. E talvez os alunos, eles investem em passar na residência, mas eles não investem em se formar como médico generalista. Sim. E eles jogam essa responsabilidade para residência médica. Sim. Então ele chega na residência médica agora, e eu já escutei muito essa frase, agora eu vou me tornar médico. Na residência. Rasga o seu currículo porque você vai virar médico. É na residência. Então, eu entendo que a residência tem que ser algo a mais mesmo, né? Que senão a gente não precisava. E outra, Felipe, até parece que a gente para de se formar depois da residência. Sim. Porque, coitado de quem achar que você vai parar de estudar depois que acabar, né? Você pode até parar, mas assim, você vai estar fazendo uma má prática. Porque a gente, né, com tanto de informação, você vai ficar desatualizado. Agora, eu não acho que é, virar médico na residência. É você se especializar na residência. Agora, a graduação deveria dar ferramentas pra gente formar bons generalistas. E
nessa vida de UBS e tudo mais, eu imagino que você deve atender gente de todo tipo a todo instante. Sim. Conta pra gente alguma história inusitada que você já vivenciou. Nossa, gente, Uma a história que UBS... te marcou, Aquela assim, que você falou assim, vou contar pros meus netos. que isso aqui. talvez mudou a sua realidade, sua visão da vida, porque a gente se depara muito com isso. E às vezes a gente valoriza mais o nosso dia a dia, valoriza mais a nossa família. Se teve alguma história que você vivenciou, que você escutou, porque o médico, ele é um ouvinte. A gente ouve histórias o tempo todo. Sim. E teve alguma história que te marcou, Liliana? Gente, não é pra ser clichê nem nada, mas assim, só quem vive uma UBS sabe o que é aquilo lá, assim, é uma loucura. A UBS especificamente que eu trabalho, a gente brinca que é PS, que é a PS Dalva, porque não tem um secundário fortalecido, o pessoal não gosta do atendimento no pronto-socorro, eles usam a UBS às vezes como pronto-socorro. Então, assim, é uma UBS com muita pressão assistencial. No dia a dia é muita correria, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre uma história que talvez tenha me marcado. Tiveram vários incidentes. Meu primeiro dia de trabalho, por exemplo, que eu estava realmente contratada, eu cheguei na UBS e estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, só que essas coisas vão marcando de um jeito, assim, não sei, quase que visceral do dia a dia, porque é muita coisa. Eu fiquei pensando, na verdade, que o que mais me marcou foi um dia que foram umas americanas lá pro posto e eu fui falar do SUS, entendeu? Eu falei assim, eu não vou falar de coisas tristes, emotivas, eu vou falar do dia que eu falei assim, pô, tá difícil pra caramba, mas eu tenho orgulho disso aqui, é o nosso sistema fortalecido, não tem onde vocês moram. E aí, acho que foi isso que mais me marcou, o orgulho, apesar das dificuldades. Eu até tinha pegado uma frase aqui de uma escritora, que é o seguinte: um dia feliz tem mais poder que a tristeza de uma vida inteira. Nele moram as reviravoltas, da Carla Madeira. Que eu acho que é isso, assim. No dia a dia a gente tem muita angústia, tem muito sofrimento, a gente fala o tempo todo, reclama das dificuldades, mas a gente acredita no que a gente tá fazendo. Eu acho que isso que é um motivador. Quando eu vejo que eu falo assim, não, é isso aí, que eu tenho orgulho de falar de onde eu tô, do sistema que eu tô inserida, acho que isso me marca mais do que... Eu quis trazer isso, não é que marca mais, eu acho que eu quis trazer mais isso pra vocês hoje. Mas é maravilhoso, defenda o SUS. Sim, Totalmente, defenda o SUS. totalmente. Agora, tem uma história linda, pessoal, que foi... Eu conheci um amor na minha residência, né? É isso. Isso sim. Love's in the air. Que ele tá até aqui escondido, só admirando a amada. Foi no Congresso Brasileiro de Medicina de Família, lá na cidade dele, que é Vila Velha, foi em Vitória, que foi online, por causa da pandemia. E aí, depois disso aí, nunca mais nos grudamos, não. Maravilhoso. Então, uma pergunta que a gente tinha, né, Fê? Se existe amor em SP. Existe. A gente tá vendo aqui que existe. Existe. Amor em SP. E muitos amores, assim. A rede de apoio que os meus amigos de residência foram pra mim, né? Porque eu vim pra cá pra fazer a residência, 15 dias depois, tudo fechado, Covid, coisa surreal. Então, as pessoas que eu conheci, elas me mostraram até uma nova forma de amizade, assim, uma nova forma de amor. Até por essa parte de ouvir, né? As ferramentas que a gente usa na medicina de família, como médico, me trouxeram alguns gatilhos também pra minha vida pessoal. Tanto que a gente às vezes não escuta, tanto que às vezes é um atravessando o outro, querendo falar só da sua própria perspectiva. Então, foram vários amores aqui em São Paulo. Muito amor. E a gente tá com esse projeto mesmo de ir em algumas cidades entrevistar profissionais. Então, vamos falar um pouquinho de São Paulo, assim, pra gente finalizar. Como tá sendo a sua experiência nessa cidade? Eu gosto muito. Eu me sinto bem em São Paulo, mas eu tô falando numa posição de muitos privilégios, de não precisar, né, depender de transportes públicos lotados, de poder, se eu precisar pegar Uber, enfim, eu ando contra fluxo, então pego o trânsito, de morar num bairro que não alaga, de ter dinheiro para poder sair aos finais de semana e gastar num restaurante, e estar trabalhando com o que eu gosto. Então, eu estou falando numa posição de muito privilégio. São Paulo pode ser muito boa e muito ruim. Eu acho que se encaixa no meu momento de vida e com o meu estilo de vida de correria, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e de ter muita oportunidade. Então, eu estou muito feliz. Não me vejo em outro lugar agora, mas eu falo com todo mundo que eu acho que é uma coisa que vai ter prazo de validade, porque eu sinto minha saúde se esvaindo com a correria daqui, mas gosto muito. E o que você falaria? Porque tem uma
realmente uma onda, assim, de profissionais formando em todos os cantos do Brasil. Sim. E vindo para São Paulo. Sim. Qual conselho você daria para esse pessoal? Aí, só fazendo um adendo. Contando as coisas negativas também, as dificuldades que você enfrentou aqui da cidade. Eu acho que assim, eu tive, de novo, né, essa sorte da minha rede de apoio com os meus amigos da residência. Também eu me mudei com o Lucas Gnomo, que é meu grande amigo lá de Minas também. Um beijo pra ele. E ele já foi essa rede de apoio. Então, eu acho que assim, tentar estabelecer isso pra você ter, porque a cidade é muito bom por um lado que, tipo, ninguém tá nem aí, mas às vezes isso pode ser muito... um pouco de solidão mesmo, né? Nessa correria, nesse distanciamento. Eu acho que a dica é tentar criar essa rede, que às vezes não é fácil. Procurar, assim, gente, o trânsito é uma loucura. Isso aqui é surreal. Eu já entendi que as pessoas aceitam porque não tem o que fazer. É normal aqui ficar 4 horas pra chegar no trabalho, as enfermeiras. Então, assim, isso passa, por exemplo, como que você acha que um cara vai trabalhar de boa e feliz se 4 horas do dia dele ele tá dentro de um busão do metrô? Então, assim, essa questão do trânsito e dos preços. Aqui tudo é muito caro. Tem essa questão que a gente ganha um pouco a mais mesmo de mercados de outras cidades, mas gasta-se muito. E tem muita oferta para você gastar a todo momento. Eu acho que tem que vir com esse planejamento. Então, sei lá, talvez a pessoa não tem... de novo, tive muitos privilégios e na minha residência eu podia dar plantão. Então, eu precisei de dar plantão, porque a bolsa de residência é ridícula. Você não paga um aluguelzinho em bairros centrais com a bolsa de residência, não. Então, a minha residência me permitia dar plantão fora, para complementar. E aí, uma pessoa, talvez, que uma residência não permita isso, precisa de um planejamento financeiro também. Show de bola, show de bola. Liliana, essa entrevista, assim, eu acho que, para mim, também foi muito marcante. Porque, quando eu era residente... A Liliana, ela passou no internato, ou ela foi minha interna. E eu acho tão legal isso, a gente vê a pessoa terminando a formação e hoje a gente vê ela como especialista. E eu fico muito orgulhoso de me deparar com você agora sim, sabe? Com essa consciência social, com essa parte humana importante que falta em muitos profissionais. Mas eu queria te fazer a última pergunta e talvez eu acho que seria mais uma mensagem pra gente poder encerrar. Você acha que medicina, prestar o auxílio à população, é o seu propósito de vida? Ô, gente, pior que eu acho, porque... E, de novo, eu tô falando do meu ponto, eu não acho que as pessoas têm que ter o que eu tenho. É porque realmente é uma das coisas mais importantes da minha vida. E que não tô falando só de trabalho, a gente tem que fazer outras coisas. Eu acho que, infelizmente, a graduação de medicina bitola a gente um pouco nisso, né? E eu quero... cada vez mais, por exemplo, ter outras coisas e tudo. Eu tô num processo ainda de formação. Então, por isso que eu acho que toma muito tempo da minha vida. Mas eu sou muito feliz nisso, assim, na medicina de família e comunidade. E eu não sei se é a medicina ou se aí tá casado com a questão do ensino. Porque antes de eu decidir minha especialidade, eu já sabia que eu ia ser professora. Eu falava, eu não sei o que é que eu quero fazer, mas eu quero ser professora. Então, hoje que eu tô tendo a possibilidade de mesclar esses dois cenários, eu tô muito realizada, assim. Sofro com as realidades, né, com as dificuldades, mas eu me sinto muito feliz fazendo o que eu tô fazendo. Então, acho que sim. Vamos encerrar então, Fê? Vamos. Liliana, muito obrigada por você ter aceitado. Eu tô muito feliz mesmo de estar entrevistando aqui. É legal também ver esse nuance, assim, de vocês dois já terem se topado no profissional. Sim. Porque os dois profissionais que eu amo. Então, cara, muito obrigada mesmo. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, gente. Fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor e inspirando outras pessoas para que a gente consiga levar um pouquinho, melhorar um pouquinho a saúde brasileira de alguma forma. Muito obrigada por tudo que você já fez por mim, que a sua família fez, que você faz pela medicina. Eu que agradeço vocês. E, Fernanda, eu vou ficar rasgando cedo aqui, mas você sabe também que é recíproco. Você salva a minha vida. Gente, é até inumano como tem um influencer que fala, porque eu mando mensagem pra Fernanda qualquer hora. Agora eu não sei tomar decisão nenhuma. Eu tenho que perguntar tudo pra Fernanda da minha vida. Eu também vivo esse problema. Pois é. Contem comigo, gente. O pessoal da Carry On também. Nós temos um time de advogados muito bons pra ajudar vocês nas intercorrências da vida. Então é isso. Muito bom.